Olá, esse é o Conexão. A nova Base Nacional Comum Curricular apresenta desafios que vão mexer com a forma de aprender e também com a de ensinar. Hoje a gente vai focar nos desafios impostos aos educadores da rede pública de ensino. Segundo o INEP, 82,4% dos quase 7 milhões de alunos do ensino médio estão nas escolas públicas brasileiras. Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é a Tereza Pérez, professora da comunidade educativa SEDAC. Olá, Tereza, tudo bem? Olá, Bernardo, tudo bem e vocês? Tudo certo, bem-vindo aqui ao Conexão. A gente começou a debater, a discutir o documento feito pelo Movimento pela Base Nacional Comum e já falamos aqui sobre a necessidade de que os professores precisam ter uma formação que seja continuada, que não seja uma palestra lá no fim de semana e pronto, acabou, está preparado. Tem que ser uma coisa permanente, né, para que ele consiga dar conta desse novo currículo. Hoje são 8 critérios, hoje a gente vai falar do segundo, que trata do material que embasa essa formação. A gente tem até, depois vai mostrar ali esse segundo tópico do documento, mas o que significa isso? Quando vocês propõem que essa formação, o material dessa formação precisa estar alinhada à BNCC ou ao currículo ali formado, definido pela rede? Bom, eu acho que para falar de formação continuada, você bem disse, elas não são cursos, não são palestras, quer dizer, a formação continuada é algo que deve ocorrer dentro da escola continuamente, ou na rede, né? Ou entre escolas. E aí a gente tem dois caminhos a perseguir. Uma é o uso de material pelas equipes escolares no intra-escola, e outra são as reuniões de formação continuada, onde eu conto com um formador externo, seja ele um coordenador da rede, um formador da própria rede ou algum especialista que venha trabalhar essa formação continuada com os professores. Então, aí eu também tenho qualidades de materiais diferentes, porque eu posso pensar em materiais que os próprios professores produzam à luz da necessidade que eles têm de realizar o trabalho em sala de aula, em função da problemática que eles estão vivendo, que eles estão querendo aprimorar. Então, se eu tenho alunos com dificuldade em determinada questão de matemática, sei lá, problemas com a divisão em matemática, eu posso elaborar, a minha equipe da escola ou a equipe da rede, elaborar materiais, sequências didáticas, atividades permanentes, projetos em torno desse objeto de conhecimento. E com isso eu posso contar também com a expertise de especialistas para aprimorar esse trabalho. Agora, então, Tereza, pelo que eu estou entendendo, assim, a implementação da base, ela está exigindo um esforço realmente que é muito grande, porque parece que novos referenciais vão ter que ser construídos, né? Sim, teve a base, os estados, junto com os municípios, fizeram um currículo estadual, né, um currículo para o estado pautado na base. Esse currículo do estado está sendo debatido nos municípios para que os próprios municípios tenham os seus planos de ensino pautados nesse currículo estadual. Isso para a maioria dos municípios, quer dizer, eu tenho os municípios maiores, os municípios das capitais, que têm o seu currículo um pouco diferente do currículo do estado. Mas, em tese, é isso, quer dizer, eu tenho uma base que é um eixo e todos os currículos estão sendo estruturados em torno dele. Agora, a gente poderia falar em algumas competências básicas aí que todos os professores, invariavelmente, vão ter que desenvolver? Então, a base, ela propõe 10 competências, né? Dentro dessas competências, ela vai falar de conhecimento, de pensamento crítico, de comunicação, de tecnologia, de empatia, de cooperação, de autoconhecimento. Tudo isso que trata nas competências gerais para os alunos, os professores também precisam desenvolver. Não só os professores, os gestores também, né? Quer dizer, eu preciso ter uma coerência entre o que eu quero dos alunos e como eu ajo. Quer dizer, como o professor age, como o diretor age, como o coordenador pedagógico age. Agora, se eu trabalhar essas competências pensando nos materiais, quer dizer, os materiais, eles devem refletir isso. Então, se eu quero um pensamento
científico, crítico, se eu quero desenvolver competências de argumentação, a produção de material ela tem que refletir isso. Então não pode ser uma lista de exercícios a fazer. Quer dizer, eu tenho que produzir um material tanto para os meus alunos, como se eu for fazer a formação dos professores, eu também tenho que pensar em materiais que problematizem, que questionem, que ele possa exercer essa competência, né? Não sei se eu fui clara. Sim, agora existe até um outro ponto ali do documento que eu queria abordar com você, a fonte para a elaboração desse material, né, que vai subsidiar aí a formação dos professores, que vai servir como referência para os próprios alunos. No critério de número 4, vocês colocam aí a prática cotidiana como uma boa fonte aí de inspiração para a elaboração desse material, né? Sim, porque eu acho que é essa prática, é esse constante, que se você prestar atenção nela, né, você consegue refletir sobre aquilo que está acontecendo e buscar elementos de transformação, de melhoria. Isso em relação a tudo, não só aos objetos de conhecimento, como em relação às suas condutas também, né? Então, se eu quero trabalhar essa questão do pensamento crítico e científico, como é que eu, professor, atuo de modo crítico e científico em relação aquilo que eu tenho que fazer, que é ensinar. E ensinar e aprender são tarefas super difíceis, que eu acho que até pouco tempo isso foi muito banalizado, como se fosse muito fácil. Eu explico, o outro aprende. A gente sabe que não funciona assim, né? Então, como que a gente trabalha esse ir e vir com o conhecimento de tal maneira que eu garanta que meu aluno possa estar construindo suas aprendizagens e o professor também está construindo suas aprendizagens. Tereza, eu estou vendo um termo aqui que me chamou a atenção no documento, ainda falando desse item 4, né, desse critério 4 que vocês elencaram aqui, que é usar a vivência profissional do próprio professor como uma referência para a construção desses materiais. Isso seria uma maneira de trazer o conhecimento para a realidade da vida cotidiana, seria isso? Sim, porque se eu não tenho o que a gente chama de homologia de processo, né? Se eu não faço, se eu quero que meu aluno aprenda X, eu não posso funcionar como Y. Eu tenho que funcionar como X também, né? Então, eu tenho que gerar condições. Vou fazer uma escadinha. Qual eu acho que é o nosso maior problema de hoje? Nós não temos formadores com as competências que a base propõe para que possam, de fato, auxiliar os professores a desenvolver essas competências. Então, vai precisar de um esforço, que eu acho que é um esforço de todos nós mesmos, de todos os educadores, de entender o que dizem as competências da base para poder traduzir isso, tanto em materiais, como em ações, como em metodologia. Quer dizer, é um trabalho hercúleo ainda pela frente, né, Tereza? Porque realmente é você construir toda uma noção de como ensinar e como aprender novamente, né? Sem dúvida. A gente projetou alguns dados aqui, alguns desses critérios que estão nesse documento do movimento, a gente vai voltar a falar sobre isso e, claro, ao longo do ano a gente vai acompanhar a implementação, vai trazer esses temas, essas dúvidas, né, que existem aqui. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão. Tá ok, tá bom. Obrigado, volte sempre. Obrigada. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar futuraplay.org e até a próxima.